Olá, boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas, dando continuidade aos nossos estudos. A gente vai iniciar uma nova área dentro da sociologia, que seria a sociologia contemporânea. E aí nós vamos ver alguns autores bem interessantes. Bom, vamos começar pelo Talcott Parsons, e eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Só um minuto. Está um pouco lento aqui. Bom, apareceu. Vamos lá. Talcott Parsons, ele é um sociólogo norte-americano. Ele, de alguma maneira, ele é influenciado pela teoria de Emile Durkheim, tá? Ele vai desenvolver uma teoria de análise da sociedade chamada funcionalismo estrutural, funcional estruturalista. É uma classificação dentro da sociologia, tá bom? Ele vai pesquisar mais circunscritamente as ações humanas, de alguma forma, voltado para o mundo simbólico, para as questões simbolicamente representadas, tá? Vai pensar as questões relacionadas não necessariamente ao protagonismo dos indivíduos, tá bom? E não passa. Passou, desculpa, estava travando. Bom, segundo esse autor, ele é um autor muito importante, tá? Ele vai estudar principalmente algumas estruturações ou novas formas de organizações no início do século XX nos Estados Unidos, tá? Então, por isso que a gente está tratando dele, ele é bem importante dentro da sociologia contemporânea. Ele, o Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Robert Merton, Erving Goffman, Stuart Wright Mills, eu sempre confundo. Tá? São pessoas que vão trabalhar muitas questões sociológicas que vira e mexem, podem não cair com o nome desse autor, mas caem o conceito. Coloca-se um texto, vão trabalhar simbolismo, identidade, cultura, então é importante vocês terem domínio desse conteúdo, por isso que eu estou trazendo, tá bom? Então, segundo esse autor, a sociedade é como se fosse uma espécie de um conjunto de sistemas, tá? E aí, dentro de uma sociedade, existem vários grupinhos com vários sistemas e um grupão com um sistema maior, tá bom? E esses sistemas se conectam, conversam entre si, grupinho daqui com grupinho de lá, com grupinho de cá, e todo mundo, ou às vezes não se conversam, a forma de se relacionar é excluindo, não relacionando, tá? É importante também colocar esta outra dimensão da relação, tá bom? Sistemas sociais estão abertos a uma inter-relação, promovendo trocas sociais intensas, como mídia e política. Obviamente, até porque as mídias podem ser as mídias tradicionais, jornal impresso, televisivo, rádio, como as novas formas de mídia, como vocês estão vendo. São as redes sociais, também têm mídia. O Instagram, Twitter, Facebook, são novas mídias do século XXI.
e a partir dali as pessoas consomem informação. E são feitos grupos também de interesse que se relacionam com outros grupos ou se relacionam de forma política. É até bom, esse exemplo vale muito a pena para a gente pensar mais à frente questões referentes a dados, tá? Porque não só a sociologia cria classificações com as suas categorias e perfis dos indivíduos, perfis sociais do indivíduo, como isso é um novo campo de atuação no mercado de trabalho e na política. Lembrando o caso Estados Unidos, que aconteceu com a Cambridge Analytica, tá? A Cambridge Analytica nada mais fez do que criar um grande banco de dados e criar essas categorias que a sociologia e a ciência política já trabalhavam há alguns centenas de anos. Ela só aplicou as categorizações teóricas. Daí já dá para ver a importância da disciplina e que talvez é uma temática que possa cair no Enem, tá? Então, o maior sistema social seria a ação social no qual os indivíduos trocam, intercambiam. Obviamente, esse autor, ele, de alguma forma, ele, um pouco diferente do Durkheim, ele dá mais peso à questão individual, tá? Ou uma questão social um pouco menor do que as estruturas maiores, como Durkheim pensava, tá? E aí ele vai pensar, como é que são os comportamentos do indivíduo? É uma ação. A personalidade do indivíduo é um avatar social. É uma personagem criada pelos indivíduos para que eles vão a campo ou vão na sociedade. A gente pode dizer que a sociedade seria uma arena, um palco, tá? Então, eles escolhem qual é o indivíduo, qual é a personagem que eles querem atuar, exercer socialmente. E aí eles constroem, cada indivíduo constrói socialmente o seu avatar, a sua personagem social, tá? Se a gente pegar, tem uma personagem muito interessante que eu gosto de analisar como ela constrói essa personagem, que é a Rita Von Hunt, que na verdade é um homem que se veste de drag para dar aulas de ciência política. E aí eu fico pensando, por que esse ser humano, esse indivíduo, ele escolheu essa personagem para atuar desta forma? Então, ele escolhe uma personagem, ele escolhe o campo ou a arena que ele quer estar, e ele escolhe o comportamento, o modo de agir. Então, são 3 itens que lá no início do século XX, tal Count Parson já estava falando, e que a gente pode pegar e falar, nossa, exatamente como a Rita Von Hunt fez. Ela criou uma personagem social, né? Na verdade, não foi ela, foi desculpa. Foi o seu dono, digamos assim, tá? E aí, ela criou essa personagem, seria uma mulher de alguma certa idade, ou seja, uma pessoa de uma idade maior que já estudou teria um reconhecimento na sua fala mais legitimado, tá? Então, tem intenções por trás da escolha e da construção da personagem, da onde você quer travar a sua encenar, tá? Esse seu jogo, essa sua interação simbólica, essa sua interação da ação social, tá?
Então, é importante, essa é uma análise sociológica da atuação do indivíduo. Beleza? Tá? E aí, outra questão, esses subsistemas, então, comportamento dos indivíduos, personalidade dos indivíduos, a sociedade como organização social, a cultura dessa sociedade. No caso da Rita Von Hunt, ela está conversando com um determinado grupo de pessoas, tá? Para você fazer isso, você tem que saber, de alguma forma, qual seria o seu palco, a sua arena. Ou seja, ela não vai conversar com crianças de 10 anos de idade, como o Felipe Neto já fez, por exemplo, como a Xuxa já fez, tá? Então, ela está querendo conversar com pessoas que ou intelectualizadas, da academia, ou que buscam informações, ou querem saber sobre teorias políticas, sociológicas. É uma escolha, uma delimitação da sua atuação, tá? E essas pessoas, esse é o item 3, tá? E essas pessoas têm uma linguagem específicas, tá? Uma linguagem específica, ou o que a gente chama de arcabouço teórico, arcabouço linguístico, é o que você traz, é a sua bagagem, a sua mochila que você carrega, tá? Então, é uma forma, são as culturas, tudo que você já acumulou, os filmes que você já viram, o museu que visitou, o jornal que leu, o livro que leu, que tipo de meme você consome na internet, tudo isso, tá? É uma bagagem cultural, beleza? Então, esses 4 subsistemas conjugados é o que a gente pode dizer que seria o campo de interrelação dos indivíduos, ou interação simbólica, social simbólica, tá bom? Enfim, assim, segundo Parsons, para realizar uma análise social, ou seja, a função do sociólogo, na hora que a gente vai analisar as questões, a gente precisa levar esses 4 subsistemas em consideração, e como cada um tem os seus símbolos e suas representações, e produzem e reproduzem símbolos e interações. No caso, se a gente for mais uma vez utilizar Rita Von Hunt, se a gente analisar, por exemplo, a produção dela, ela se produziu enquanto uma senhora, tá? Para falar. E ela reproduz ideias, conceitos de teóricos da sociologia e da ciência política, tá? E tanto que ela faz indicações de livros, indicações de lives, indicações de filmes, tá? Ela produz um discurso que é dela, mas ela reproduz também representações e símbolos, tá? Tanto as representações e símbolos, elas podem ser não necessariamente um símbolo gráfico, uma imagem. Pode ser um símbolo mental, quando ela brinca. Tio Carlinhos, ela está fazendo uma reprodução da representação de um teórico da ciência política e da sociologia, que é o Karl Marx, mas ela também está fazendo uma representação, ela está fazendo uma reprodução do símbolo e uma representação do que aquelas ideias representam socialmente. Bom, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Obviamente que Marx não é necessariamente um objeto de análise para o Parsons, tá? Ele vai tratar mais da sociedade
contemporânea ou da nova organização que estava surgindo nos Estados Unidos no início do século XX, tá? Eu só estou aqui fazendo esse deslocamento para vocês entenderem que é possível fazer uma análise, pegar uma teoria, uma metodologia de determinado autor e aplicar em outro contexto histórico, claro, guardadas seus devidos ajustes, porque isto pode cair no Enem, esta forma, este método. Tudo bem? Espero ter ajudado no estudo de vocês. Depois a gente vai continuar nos teóricos da sociologia contemporânea. Tá bom? E no final, como a sociologia brasileira, faremos alguns exercícios. Tá bom? Um abraço, bebam água e boa semana, bons estudos.